sobre a fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. É a palavra de Deus. Nós já falamos sobre esse assunto por alto. Não, na verdade a gente já falou sobre esse assunto mais profundamente. Umas 2 revistas atrás, se não me engano. Acho que umas 2 revistas atrás nós falamos sobre como que a Bíblia foi criada, como ela foi escrita e tudo mais. Mas não é cansativo repetir, porque esse é o tipo de dúvida que muitos cristãos, inclusive, até têm de alguma maneira. E se nós cremos que a salvação das nossas vidas, das nossas almas, se nós cremos que Deus fala conosco através da palavra, nós precisamos ter fé para aquele que era a palavra de Deus. Ela é de fato de Deus, que ela é de fato divinamente inspirada por Deus para nós nos dias de hoje. Nosso texto base são 3 textos que nós vamos ler. Primeiro nós vamos ler Romanos capítulo 15, depois 2 Timóteo capítulo 3 e por último Hebreus capítulo 4. Então vamos começar com Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Depois nós vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, do 14 ao 17. E por último, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então Romanos 15, 4 diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Agora vamos para 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Do verso 14 ao verso 17. 2 Timóteo 3, do 14 ao 17 diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E por último, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Bom, a Bíblia, ela não se propõe, ou Deus não escreveu, não nos deu o texto sagrado, não nos deu a Bíblia, para provar ao homem de que ela é a Bíblia de fato. Esse é o nosso ponto de partida. Muitas pessoas, elas leem a Bíblia, ou elas procuram na Bíblia uma prova de que a Bíblia é a Bíblia. Então muitas pessoas procuram na Bíblia provas de que a própria Bíblia é quem ela diz ser, ou seja, a palavra de Deus. E é importante a gente começar dizendo que a Bíblia ela não tem esse objetivo. Em nenhum momento da Bíblia você vai ver a Bíblia provando ao homem de que ela é a própria palavra de Deus. Essa não é a proposta de Deus. Por isso que eu, particularmente, sempre que eu vou conversar com uma pessoa não crente, a pessoa me pede um conselho, a pessoa me pergunta alguma coisa, a primeira pergunta que eu faço é: você crê na Bíblia como a palavra de Deus? Ou seja, você tem fé na Bíblia? Porque se a pessoa não crer na Bíblia com a palavra de Deus, então não adianta você usar a Bíblia para essa pessoa. Se nós não cremos que a Bíblia ela é a palavra de Deus escrita, como a gente leu lá em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 15, no versículo 16, versículo 16? Versículo 16, que ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Se eu não creio em 2 Timóteo 3,16, então não adianta eu usar a Bíblia como ferramenta, ou usar a Bíblia como apoio, ou eu usar a Bíblia como base para poder ensinar uma doutrina, para poder dar um conselho, para poder falar alguma coisa. E de novo,
nós não vamos encontrar na Bíblia a Bíblia provando para o homem, e a gente vai chegar o que a Bíblia fala e tudo mais, mas a gente não vai encontrar na Bíblia a Bíblia provando para o homem de que ela é de fato a palavra de Deus. O que nós encontramos na Bíblia é a Bíblia dizendo que ela é a palavra de Deus. E nós vimos aqui, o próprio versículo 16 diz toda a escritura, ou seja, todo o texto sagrado, todo o texto bíblico, ela é divinamente inspirada. Quando nós vemos, por exemplo, o versículo 15 que diz: desde a tua meninice sabe as sagradas letras, ou seja, Paulo falando para Timóteo que desde a infância de Timóteo ele conhece as sagradas letras, ou seja, ele conhece o texto bíblico, ele conhece os escritos que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Então, nós encontramos em vários versículos, como em Romanos, se a gente voltar lá para Romanos capítulo 15, Romanos 15, 14, Romanos 15, 4, diz: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras, do texto sagrado, tenhamos esperança. Então o que nós encontramos é a Bíblia falando, olha só, eu sou, vamos dizer assim, eu sou a palavra de Deus. Mas em nenhum momento ela se propõe a provar que ela é a palavra de Deus. Isso é importante a gente ter em mente, porque se alguns de nós, ou se alguma pessoa ler a Bíblia buscando primeiro a comprovação científica de que ela é a palavra de Deus, ela não vai encontrar isso. Nós cremos que ela é a palavra de Deus pela fé e pela experiência da palavra de Deus. Assim como nós não conseguimos provar cientificamente que Deus existe. Alguém consegue provar cientificamente que Deus existe? Não. De certa forma, eu diria que talvez nem provar cientificamente que Jesus existiu. Embora tenham alguns materiais que nos levam a crer, mas cientificamente ninguém consegue provar que Deus existe. E a intenção de Deus não é provar que Ele existe, mas sim dizer que Ele existe. E como que nós podemos então, como que eu posso então garantir ou ter certeza de que Deus existe? Porque nós experimentamos a Deus. E quando você experimenta a Deus, você sabe que Ele existe. A palavra de Deus é a mesma coisa. Em nenhum momento a palavra de Deus ela se propõe em provar de que ela é a palavra de Deus. Diga então, como que nós temos certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus? Pela fé. E essa fé nos leva a crer que ela é a palavra de Deus, e porque nós cremos que ela é a palavra de Deus, nós então experimentamos a palavra de Deus, e quando nós experimentamos a palavra de Deus, nós temos certeza de que ela é a palavra de Deus. Tudo bem até aí? Trazendo uma aplicação prática disso. Quando eu creio que a palavra... Eu acho que essa Bíblia aqui, todo mundo diz que ela é a palavra de Deus, né? Tem alguns versículos aqui que ela afirma ser a palavra de Deus, então eu acho que é a palavra de Deus. Quer saber? Eu vou ler. Vou ler e vou pedir a Deus então que fale comigo através dela. E aí eu começo a ler a Bíblia. E eu leio a Bíblia, eu leio a Bíblia. E à medida que eu vou experimentando a Bíblia, à medida que eu vou lendo a Bíblia vai falando comigo. Como que a Bíblia fala comigo? Que eu estou passando por uma situação, eu estou tendo um sentimento, eu estou tendo um pensamento, eu leio a Bíblia, eu leio um versículo que... Opa, peraí. Isso aqui falou comigo de alguma forma. Isso aqui faz sentido para mim, isso tem um significado para mim. E à medida que você vai experimentando isso, você vai tendo certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. No entanto, nós podemos utilizar de certos fatos históricos, vamos assim dizer, ou apesar da Bíblia não ter como objetivo principal provar que ela é a Bíblia, nós podemos reunir alguns fatos que nos, eu não vou dizer comprovam, porque certamente alguém pode falar, não, mas para mim não prova. Tá, então não vamos usar o termo comprova, mas que nos dá grandes indícios de que a Bíblia não é um livro comum, vamos assim dizer. Eu não vou nem falar que nos dá indícios de que a Bíblia é a palavra de Deus. Vou falar que nos dá indícios de que a Bíblia não é um livro comum. Vamos lá. Primeiro, quando a gente olha para a estrutura da Bíblia. A Bíblia é um livro dividido em 66 livros. Esses 66 livros, eles foram escritos numa
num período de tempo de mais ou menos 1.600 anos. Então nós temos 66 livros que foram escritos num período de tempo de mais ou menos 1.600 anos, que foram escritos por cerca de 40 autores diferentes. Então nós temos 40 pessoas que escreveram 66 livros, que juntos formam um livro no espaço de 1.600 anos. Desses 40 autores, nós temos pessoas de diversas origens, de diversos tipos, de diversos locais diferentes, países diferentes, culturas diferentes, que escreveram, inclusive, em idiomas diferentes. A Bíblia ela foi escrita em hebraico e grego, a maior parte dela, alguns trechos de Esdras, Daniel e Jeremias foram escritos em aramaico. E mesmo de toda essa, vamos dizer assim, todo esse emaranhado, toda essa salada mista, 1.600 anos, 40 autores, 66 livros, autores completamente diferentes um do outro. Por exemplo, você pega Pedro e você pega Paulo, são os dois maiores exemplos que a gente usa. Pedro era pescador, Pedro era uma pessoa simples, Pedro era uma pessoa humilde, Pedro era uma pessoa que não tinha, a gente pode dizer que, não teoricamente, mas pelo que a gente sabe, Pedro não tinha um conhecimento vasto, Pedro não era letrado, Pedro não estudou nas melhores escolas, vamos assim dizer. Já Paulo não, Paulo foi ensinado por Gamaliel, que era um grande mestre da época. Então a gente vê pessoas diferentes. E embora nós tenhamos toda essa salada de fruta aí, toda essa salada mista, que envolve o compilado do texto bíblico, nós temos uma única mensagem que não há falhas. Então quando você pega 66 livros, escritos por 40 pessoas diferentes, cerca de 40 pessoas diferentes, num espaço de mais ou menos 1.600 anos, onde todos esses escritos apontam e contêm somente uma mensagem, isso nos leva a crer que a Bíblia, no pior dos cenários, ela é um livro diferente. E aí a gente pode começar a fazer várias provas para provar, ou vários testes para provar essa linha de pensamento. Nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pessoas, 14 comigo. Se eu falar para vocês aqui uma história, eu conto uma história para vocês. E aí eu peço para cada um pegar um pedaço de papel e uma caneta. E aí escrever essa história. Eu tenho certeza que vão sair pelo menos 2 histórias no final. Se a gente pegar os 13 textos e a gente comparar os 13 textos, vai sair pelo menos 2 histórias. Vão faltar detalhes que eu mencionei. Porque é normal. Quando a gente é criança, a gente brinca muito com telefone sem fio, né? Você vai passando uma mensagem, aí um passa por outro, um passa por outro, um passa por outro. Acontece. Então, eu diria que a maior prova de que a Bíblia é um livro diferente é o fato dela ter sido escrita num espaço de 1.600 anos, por 40 pessoas diferentes, e mesmo assim ela ser concisa. Mesmo assim ela apontar sempre para uma mensagem e, principalmente, não há falhas nessa mensagem. Quando a gente pega um texto de Gênesis e a gente pega um texto de Apocalipse, e eu estou usando Gênesis e Apocalipse simplesmente porque estão em lados opostos, a gente vê que eles se complementam, a gente vê que eles se referenciam, a gente vê que eles interagem entre si. E a gente pode fazer isso com qualquer livro da Bíblia. Você não encontra uma mensagem num livro específico e só lá naquele livro. Todo livro da Bíblia ela tem uma referência com algum outro livro da Bíblia. Eu devia ter separado, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Puxa, vê se você consegue achar um mapa de referência cruzada da Bíblia. No WhatsApp do seminário, eu mandei esse link. Você lembra? E aí, se você conseguir achar, pode colocar aqui. Tem um programa, uma iniciativa, uma pessoa criou um mapa visual, gráfico, de todas as referências da Bíblia. E eu, particularmente, como uma pessoa que gosta muito de dados, de números, eu achei sensacional. E aí a irmã vai procurar ali e vai colocar pra gente ver. E onde foi
provado, vamos dizer assim, ou foi, de certa forma, materializado, a gente pode visualizar todas as referências cruzadas da Bíblia. E aí, quando a gente olha para isso, de novo, eu diria que não tem como uma pessoa olhar para isso e falar assim, não, a Bíblia é um livro comum. Não, a Bíblia ela é uma história. Só uma simples coincidência. É só uma simples coincidência. É exato demais, é específico demais, é uma coisa muito complexa para ser somente uma coincidência. É como a criação do universo. O universo ele é complexo demais para a gente crer que foi um acidente, que foi uma explosão. Eu costumo dizer que é me taxar de burro. Eu queria que acredite nisso. Então, nosso ponto de partida é, primeiro, a Bíblia ela não se propõe a provar que ela é a Bíblia. Ela afirma que ela é a Bíblia. Assim como Deus não se propõe a provar que Ele é Deus. Deus fala, eu sou Deus. Eu sou o único Deus. Ó, esse projeto Bible Cross References. E esse daqui, aqui embaixo nós temos os livros, né? E aqui nós temos todas as referências cruzadas. Então, se você seguir, e aí você tem em alta resolução, e aí, obviamente, ele é pago, essa resolução média não é tão boa, mas a resolução alta, a versão em alta resolução, se você for dando zoom, você consegue acompanhar as linhas. Mas, basicamente, dá para a gente ter uma noção de que cada linha dessa é uma referência de um versículo em outro versículo. Então, a gente vê que você não tem referências somente do Novo Testamento com o Novo Testamento. Você não tem referências do Antigo Testamento com o Antigo Testamento. Não, você tem referências de todos com todos. Todos os livros têm referência com todos os outros livros. Isso daqui não pode ser uma coincidência. Isso daqui não pode ser uma mera aconteceu. Principalmente porque se a gente tentar replicar a forma como a Bíblia foi escrita, se a gente, e aí óbvio que a gente não vai conseguir fazer isso, porque né, são 1.600 anos, mas se a gente buscasse replicar isso, ou seja, uma pessoa contar uma história para 40 pessoas diferentes ao longo de 1.600 anos, em 3 idiomas diferentes, a gente não ia encontrar a mesma coesão, a gente não ia encontrar o mesmo resultado que nós encontramos na Bíblia. Então, como que a gente tem, vamos dizer assim, certeza, ou quase certeza, de que a Bíblia é a palavra de Deus, se a própria Bíblia não se preocupa em provar que ela é a palavra de Deus? Primeiro, olhando para esses fatos. Quando a gente olha para os fatos da escrita da Bíblia, da formação do texto bíblico, nos leva a crer que, olha, realmente esse livro é diferente. Alguma coisa esse livro tem de diferente. Depois, uma vez a gente considerando que esse livro ele é diferente, considerando que esse livro ele tem alguma coisa em especial, porque eu analisei os fatos que levaram à compilação desse livro e eu entendi que, bom, alguma coisa tem. Então, uma vez eu tendo, vamos dizer assim, um pouquinho de fé na Bíblia, qual é o segundo passo para eu comprovar para mim de que a Bíblia é a palavra de Deus? Experimentando a Bíblia. Você não vai conseguir provar que a Bíblia é a palavra de Deus se você não experimentar a Bíblia. É igual a Deus. Ninguém consegue provar a existência de Deus. Mas, Diego, eu sei que Deus existe, porque em algum momento você provou dele. Ninguém consegue provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, Diego. Sim, porque nós provamos da Bíblia. E como nós provamos da Bíblia, isso fica provado para nós. Quando nós experimentamos a Bíblia, isso fica provado de que ela é a palavra de Deus. Então, se algum momento ou alguém tem dúvidas sobre a divina inspiração da Bíblia, tem dúvidas de que a Bíblia é a palavra de Deus, o primeiro conselho é, a primeira pergunta é, você tem experimentado a Bíblia? Muitas pessoas têm dúvidas de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas têm dúvidas porque não experimentam.
se experimentassem, não teriam dúvidas. Diego, mas eu conheço pessoas que experimentam ou experimentaram a Bíblia e não encontraram nada da Bíblia. A Bíblia não falou nada com elas. Sim, porque experimentou a Bíblia como experimentou um livro comum, como experimenta um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. Por isso que você precisa das duas coisas. Você precisa primeiro de uma fé e segunda de experimentar. É como uma pessoa que quer provar que Deus existe. E aí a pessoa vai, ela acha que Deus não existe. Aí essa pessoa fala assim, ah não, Deus existe. Ela vai e fala para Deus assim, Deus, se você existe, então eu quero que caia um raio aqui nesse lugar. Não é assim que você prova a existência de Deus. Então, para nós provarmos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, fé. Segundo, experimentar. De novo, se você mesmo, se você conhece alguém que tem dúvidas se a Bíblia é de fato a palavra de Deus, duas coisas é preciso para você ter a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. Primeiro, fé. E eu não estou falando fé de que a Bíblia é a palavra de Deus, eu estou falando fé no sentido de crer que a Bíblia é um livro diferente. Eu não estou nem chegando no ponto de, não, creia que a Bíblia... Não. A Bíblia é um livro diferente, alguma coisa especial tem. E como que você comprova isso ou você leva isso para a Bíblia ser a palavra de Deus? Experimentando a Bíblia. É por isso que nós sempre falamos, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, não deixe de ler a Bíblia, leia a Bíblia. Por isso que ler a Bíblia tem que ser um exercício diário. Por isso que ler a Bíblia não pode ser, eu leio um versículo. Tem muita gente, no Brasil tem aquelas caixinhas de promessa, muita gente só lê a Bíblia em caixinha de promessa. Mas não, a Bíblia ela é um livro que ela tem que ser lido, ela tem que ser vivido, ela tem que ser diariamente ou constantemente. Não vou dizer diariamente porque pode, de certa forma, soar hipócrita, né? Que, então você lê a Bíblia todo dia, né? Pode ser um pouco hipócrita. Pode soar um pouco, ter um pouco de hipocrisia, mas eu estou falando constantemente. Ler a Bíblia, experimentar a Bíblia. E aí eu tenho certeza que quanto mais você experimentar a Bíblia, mais você vai ter a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. E por que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Como assim inspirada por Deus? Bom, uma vez passado esse primeiro momento onde nós falamos sobre como que eu tenho certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus, vamos agora para ver como que a Bíblia foi escrita, como que a Bíblia nos foi dada. Por que isso? Porque muitas pessoas entendem que quando a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus, muita gente acha, e de fato muitas pessoas acham, que a Bíblia foi escrita por Deus. Não, a Bíblia não foi escrita por Deus, como já falamos, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 pessoas diferentes. A Bíblia contém 66 livros, que foi escrito no período de 1.600 anos, em 3 idiomas, por pessoas diferentes. Então, por que a Bíblia, como que se deu a escrita da Bíblia? Bom, a primeira coisa que a gente aprende, quando a gente estuda na teologia, tem uma matéria chamada Bibliologia, que é o estudo da Bíblia. Quem está fazendo seminário, a gente foi o primeiro módulo que nós fizemos no seminário, é justamente esse. E claro, é justamente esse porque todo o resto depende da Bíblia. Então, primeiro você tem que crer, né, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que a gente aprende é sobre a inspiração da Bíblia. Nós cremos na inspiração plenária, divina e verbal. O que significa a inspiração plenária, divina e verbal? Inspiração divina, nós cremos que a Bíblia ela foi inspirada pelo próprio Deus. Ou seja, a Bíblia não foi escrita por Deus, mas ela foi inspirada por Deus. Como assim inspirada por Deus? É importante a gente ter esse conhecimento do que é essa inspiração. Por quê? Porque normalmente quando a gente fala de inspiração, a gente leva para o lado dos artistas, por exemplo, né? Você pega um pintor, e aí você tem um pintor, por exemplo, que ele se inspira nas paisagens. Então ele pega lá o quadro dele, o cavalete dele, a tela dele, vai para uma paisagem e ele usa aquela paisagem para se inspirar e fazer a sua pintura. Você pega um escritor, por exemplo, que se inspira em histórias do cotidiano, para escrever crônicas, por exemplo. E aí ele vai para o meio da rua, ele vai para um café, ele vai para um banco da praça e ele fica observando as pessoas
ele fica ouvindo as histórias e ele usa isso como inspiração para escrever as suas crônicas. Quando a gente fala da inspiração da Bíblia, a gente precisa entender o que é essa inspiração. Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura divinamente inspirada. Quando a gente olha esse termo, divinamente inspirado, principalmente o inspirado, é uma palavra que veio do grego, no Novo Testamento ele foi escrito em grego, que ele nos diz que esse inspirado não é inspirar de inspirar, mas sim de expirar. Quando a gente fala de inspiração, a gente fala de colocando o ar de fora para dentro. Mas quando a gente fala da inspiração da Bíblia, que a Bíblia ela foi divinamente inspirada, ela foi na verdade expirada pelo próprio Deus e aí sim inspirada pelo homem. Então a gente pode, não que tenha sido assim de fato, mas apenas para a gente ter uma visualização do que está acontecendo, do que aconteceu, é como se Deus expirasse a sua palavra e os autores dos textos sagrados, eles inspirassem de Deus essa palavra e aí assim escrevessem. Então a divina inspiração da Bíblia, a doutrina da divina inspiração da Bíblia nos diz que o próprio Deus, ele expirou sobre os autores da Bíblia as suas palavras e os autores da Bíblia inspiraram da parte de Deus, através do Espírito Santo, essas palavras. A segunda coisa que nós cremos, a segunda doutrina que nós temos é a inspiração de... É uma pergunta desse meio, eu acho. Não existe pergunta mesmo. Deus conheceu a Bíblia? Deus conheceu a Bíblia? Deus, Mas ele viu a Bíblia ou não? Deus ou Jesus? Jesus. Não, Jesus não... Bom, vamos lá. A Bíblia... Jesus ele conheceu os textos sagrados, principalmente o Pentateuco, os profetas e salmos. Porque a Bíblia, como nós conhecemos, ela é recente. Recente que eu digo de pouquíssimo tempo, sei lá. Veio o nome romano também, não foi? O nome Bíblia veio dos romanos que deram. É, Bíblia em grego é uma coleção de livros, né? Na verdade, a Bíblia ela não é um livro, a Bíblia é uma coleção de livros. Uma biblioteca. É uma biblioteca, exatamente. E a Bíblia, como nós conhecemos, o que a gente chama de cânon sagrado, ou seja, a seleção dos 66 livros, isso é recente, isso é coisa de 600 depois de Cristo, 500 depois de Cristo. Um dos concílios que aconteceu da igreja. Então, na época de Jesus Cristo, você não tinha a Bíblia. O que você tinha eram textos sagrados que sim, já eram, e aí já era considerado textos divinos, porque né, o Pentateuco, pela doutrina, pelo costume judaico, entende-se que o Pentateuco foi a palavra de Deus dada a Moisés, os escritos dos profetas, os salmos e tudo mais. O próprio Jesus leu o profeta Isaías. O próprio Jesus leu o profeta Isaías no templo. Então, assim, Jesus conheceu a Bíblia? Sim e não, ele não conheceu essa Bíblia. 66 livros, até mesmo porque como que Jesus ia conhecer o Novo Testamento. Mas Jesus não só conheceu, como ratificou, vamos dizer assim, como Jesus reconheceu a autoridade do, vamos dizer, o Antigo Testamento, dos textos sagrados que existiam até então, principalmente o Pentateuco, os profetas e salmos. Então, a primeira doutrina é a inspiração divina da Bíblia, ou seja, o próprio Deus, ele expirou sobre os autores e os autores inspiraram a palavra de Deus. A inspiração divina da Bíblia, o próprio Deus inspirou a criação, a escrita dos textos sagrados. Diga. Só curiosidade, a primeira versão impressa completa foi por volta de 1500. Foi por Gutenberg. A Bíblia foi o primeiro livro impresso. É a Bíblia de Gutenberg, que foi aqui na Alemanha. Heidelberg, talvez a cidade, não sei. Mas foi aqui na Alemanha, foi a primeira Bíblia impressa. Foi o primeiro livro impresso, foi a Bíblia. A segunda doutrina que nós cremos é a doutrina da inspiração plenária da Bíblia. Como assim inspiração plenária da Bíblia?
A inspiração plenária da Bíblia nos diz que a Bíblia toda ela foi inspirada por Deus. Então, e aí eu falei que lá num dos concílios da igreja, onde foi formado o cânon bíblico, onde eles sentaram, se reuniram, e aí nós cremos que, orientados pelo Espírito Santo, eles chegaram à conclusão, eles decidiram que esses 66 livros fariam parte do cânon bíblico e assim formariam a Bíblia, como nós conhecemos hoje. Nós cremos, pela doutrina da inspiração plenária da Bíblia, de que toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Exatamente toda. De Gênesis a Apocalipse, todos os livros, todos os capítulos, todos os versículos foram inspirados por Deus. Não existe tal coisa como, Gênesis foi inspirado por Deus, mas Cantares de Salomão não foram inspirados por Deus. Talvez pela linguagem, uma linguagem mais poética, uma coisa bem diferente do que você encontra, por exemplo, sei lá, nos profetas, Eclesiastes. Não. Nós cremos que toda a Bíblia, todo o texto sagrado, ele foi inspirado por Deus. Por que nós cremos nisso? Pela própria palavra de Deus, ela nos afirma isso, né? Mas também quando a gente quando a gente cruza uma com a outra, e aí vocês puderam ver ali na imagem, todas as referências cruzadas da Bíblia, quando nós cruzamos a Bíblia, nós encontramos base para crer que toda a Bíblia ela foi inspirada por Deus, porque em toda a Bíblia, em todos os livros, não há uma vamos dizer assim, uma incongruência, não há uma falha de referência entre uma com a outra. A terceira doutrina que nós cremos na formação da Bíblia é a inspiração verbal da Bíblia. Como assim a inspiração verbal da Bíblia? E aí a gente precisa fazer um esclarecimento. A inspiração verbal da Bíblia, ela nos diz que todas as palavras da Bíblia foram inspiradas por Deus. Todo o conteúdo e todas as palavras. E aí muitas pessoas entendem que a inspiração verbal da Bíblia se tratou de um ditado do próprio Deus. Não. A Bíblia não foi ditada pelo próprio Deus. E a melhor forma da gente comprovar isso é justamente o fato da Bíblia ter sido escrita por mais de 40 autores diferentes e principalmente com diferentes estilos literários. Se a Bíblia tivesse sido ditada pelo próprio Deus, nós teríamos somente um autor. Né? Eu escrevi um livro, não necessariamente eu escrevi o livro, eu posso ter ditado para alguém escrever o livro. Talvez eu queira escrever um livro, mas não tenha as minhas mãos. E aí, como é que eu escrevo? Eu pego uma pessoa, um escritor, e aí eu dito para ele e ele escreve, um datilógrafo, alguma coisa assim. Então, se a Bíblia tivesse sido ditada pelo próprio Deus, nós teríamos somente um estilo literário. Nós teríamos somente uma forma de escrita. Mas não, quando nós olhamos para a Bíblia, justamente porque nós temos diversos autores, nós encontramos diversos estilos literários diferentes, vocabulários diferentes, formas de escritas diferentes. Então, Diego, como que é a inspiração verbal da Bíblia? É porque quando nós olhamos para a inspiração verbal da Bíblia, nós encontramos Deus falando o que é e não como é. Deus ele falou o que escrever, ou ele inspirou os autores sobre o que escrever, não como escrever. Tá, Diego, mas se eu falar com uma pessoa o que fazer, mas não como fazer, essa pessoa ela pode fazer essa coisa de formas diferentes. Se eu chegar para você e falar assim, se alguém chegar para mim e falar assim, prega um quadro na parede, tá bom. Ela me disse o que fazer, pregar um quadro na parede. Eu posso pregar um quadro na parede com um prego, de fato. Eu posso pregar um quadro na parede fazendo um furo, colocando um parafuso. Eu posso pregar um quadro, não pregar, mas pendurar um quadro na parede. Eu posso pendurar um quadro na parede com prego. Eu posso pendurar um quadro na parede com parafuso. Eu posso pendurar um quadro na parede com cola, né? Aquelas negocinho de plástico assim, que você tem uma cola, você gruda na parede, pendura o quadro. Eu posso pendurar o quadro na parede com magnético. Eu posso pendurar um quadro na parede, pelo menos aqui na Alemanha, de pelo menos 4 formas diferentes. 3 a 4 formas diferentes.
Então, se Deus ele disse o que escrever, mas não como escrever, como então que é garantido de que o que seria escrito da forma certa? Porque, de novo, se você pedir para eu pendurar um quadro na parede, e aí eu pendurar, por exemplo, com um prego, dependendo da parede, pode ser que o prego não sustente. Se eu pendurar o quadro na parede com uma cola, dependendo do peso do quadro, pode ser que esse quadro caia. Então, a gente pensando na Bíblia, se Deus ele falou o que, mas não falou como que Deus garante que o que foi escrito, o que seria escrito, estaria dentro do seu propósito, estaria de acordo com todos os outros escritos, pela inspiração do Espírito Santo. Então, a inspiração verbal da Bíblia nos diz não que Deus ele ditou as palavras da Bíblia para as pessoas, mas sim que Deus falou o que elas deveriam escrever. E o como deveria ter sido feito, nós cremos que foi através do Espírito Santo, porque é a única maneira pela qual o que Deus mandou escrever pudesse ser escrito por todos esses autores durante todo esse tempo, sem ter nenhum buraco, sem ter nenhuma falha. O que, veja bem, não é muito diferente do que acontece hoje, certo? Quando a gente pensa na igreja, muitas das vezes, nós sabemos o que fazer, não sabemos como fazer. Tem um irmão da igreja que está desanimado. Você sabe o que você precisa fazer? Animar ele. Você tem um irmão da igreja que está com um problema. Você sabe o que você precisa fazer? Ajudar ele. Mas você sabe como? Não. E aí o que você faz? Você pede ao Espírito Santo que te oriente o como fazer o que você tem que fazer. E aí, pela orientação do Espírito Santo, você sabe como falar, você sabe como dizer, você sabe como proteger, como proceder. Então, pelo Espírito Santo, nós entendemos como fazer o que nós temos que fazer. Digo. Também posso dizer assim que vale lembrar também que as pessoas que escreveram a Bíblia não eram simples pessoas assim, ao acaso. Eram pessoas que estavam debaixo da presença do Senhor, digamos assim. Não era... porque eu fico pensando assim, uma pessoa do mundo, se for pensar assim, mas vamos supor, vamos colocar um exemplo prático nos dias de hoje. Você chega para trabalhar no trabalho, o patrão não vai mandar logo você fazer o que você tem que fazer. Ele primeiro vai te dar uma formação, né? Aí depois ele diz, vai lá e faz. O Senhor, ele capacita primeiro, dentro, digamos assim, primeira coisa, você tem que estar, eu ia dizer assim, como nos dias de hoje, como a gente diz, né? Você está na presença do Senhor, você não pode ser uma pessoa que, como é que eu vou explicar assim? Desconformidade com Deus, você pode estar andando fora do caminho de Deus. Isso, uma pessoa que não está... por acaso naquela época não estava no caminho do Senhor, poderia ter sido usada para escrever um livro da Bíblia? Não, né? Eu penso que não. Ou estou enganando. Digo. Se você vê o profeta Jonas, por exemplo, ele foi um cara bastante rebelde. Às vezes, quando eu leio o livro do profeta Jonas, você vê que ele foi um cara rebelde, foi um cara teimoso, não estava em conformidade com a intenção de Deus, foi por medo, não por vontade própria. Você vê a maioria você vê que a maioria dos profetas, ou quase que qualquer outra pessoa que escreveu a Bíblia, em alguma parte, ainda que no começo não tivesse de total acordo, num dado momento, menos Moisés, por exemplo, não estava muito de acordo, mas depois acabou assimilando e desenvolvendo um relacionamento de proximidade com Deus. Sim. Mas Jonas, há também que ter a questão que Jonas determina assim num ponto, não diria crucial, mas que aí deixa a gente a não entender exatamente como foi o fim da história dele, mas você vê até naquele ponto dele, foi um cara que estava, não diria que necessariamente pecando, andando em pecado, mas ele não estava de acordo com a vontade de Deus. Isso também não quer dizer que Deus não possa usar, porque a gente não sabe se era podre em pecados, ou vivia em pecados, mas sim que a teimosia, não dá para dizer que essa por questão de soberba dele ou não, de certa forma ele estava desalinhado com Deus, de certa forma, não é pecado, né? Vamos lá. Primeiro ponto nós falamos sobre a divina inspiração da Bíblia, a inspiração verbal e a inspiração plenária. Quando nós falamos da inspiração verbal, nós cremos que Deus ele falou o que, não como. Então, como que foi o como? Através do Espírito Santo.
ou seja, o Espírito Santo atuou na vida dos autores da Bíblia, não só para que eles inspirassem da parte de Deus o que escrever, mas sim conduzindo esse processo de escrita. Partindo desse ponto, então os autores da Bíblia, eles eram pessoas santas? Não eram pessoas santas, eram pessoas como nós, pessoas comuns, tá? Vamos dizer assim. No entanto, quando nós olhamos para a própria Bíblia, nós vemos que para o Espírito Santo atuar de alguma forma, ele precisa ter liberdade, ele precisa, vamos dizer assim, cumprir um requisito mínimo para que o Espírito Santo atue na vida daquela pessoa. Então, a gente não pode dizer que os autores da Bíblia eram pessoas ímpias, pessoas descrentes. Seria um contrassenso. Deus ele utilizar de pessoas ímpias, descrentes, pessoas que não criam nele. Por exemplo, imagina que Deus usasse, sei lá, um filisteu para escrever um texto bíblico. Não faz muito sentido. Né? É isso mesmo, assim, porque hoje em dia, para o Senhor falar conosco, o requisito é você acreditar em Deus, estar com o Espírito Santo, ter o Espírito Santo. Isso. E era mais ou menos esse paralelo que eu queria fazer com as pessoas que escreveram os livros da Bíblia. Não é que eram pessoas santificadas, mas pessoas comuns, que acreditavam, pessoas com falhas. Então você pega, por exemplo, o rei Davi, uma pessoa com falha. Você pega o próprio Jonas, pessoa que você vê que não estava ali, não era 100% santo, fiel e tal, não sei o quê. O que é uma coisa que nos mostra que a Bíblia não é um conto de fadas. Porque se a Bíblia fosse um conto de fadas, e muitas pessoas creem nisso, que a Bíblia, na verdade, ela não passa de uma mitologia, entre aspas, ou não passa de um conto. Se fosse um conto, os heróis da Bíblia eles seriam heróis perfeitos. Eles seriam pessoas sem defeitos, sem problemas. Mas não, a Bíblia ela conta a história de pessoas normais, pessoas que erram, pessoas que são exatamente como nós. Então, assim, Deus ele poderia ter usado? Poderia, Deus usou uma mula. Mas não estava no propósito de Deus usar pessoas ímpias, vamos dizer assim. Mas também a proposta de Deus nunca foi de usar santos, porque não existe santo. Por mais que você tenha pessoas que estejam, vamos dizer assim, mais próximas da santidade do que outras pessoas. Mas isso não significa que são pessoas santas. Tá? É só que se sujeita mais a Deus. Se sujeita mais. Então, você pega o apóstolo Paulo, você pega Pedro depois da ressurreição de Cristo, você pega pessoas ali que você vê que estão mais próximas de Deus, porque se propõem a estar mais próximas de Deus. Mas o ponto é, de nenhuma maneira existe um padrão de santidade por parte dos autores que seja uma coisa inalcançável. Isso não existe. Acho que essa é a mensagem principal. Isso, não, mas agora eu tenho a minha dúvida sanada, assim, porque era isso que eu queria ter certeza, que eram pessoas com falhas, assim como nós, só que estavam dispostos, às vezes como o profeta Jonas não estavam dispostos logo de princípio, mas o Senhor conhecia o coração daquela pessoa e sabia que naquele coração tinha vontade de estar com o Senhor. E o Senhor usava essas pessoas para isso. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve, eu não lembro agora de essa referência, mas ele escreve assim: tudo que eu quero fazer, eu não faço. Tudo que eu não quero fazer, isso eu faço. Miserável homem que sou. Entendeu? Isso é o apóstolo Paulo. Pois é. E aí esse é um ponto interessante também, porque existem pessoas que a Bíblia ela expõe mais as falhas ou os erros. Existem pessoas que a Bíblia não expõe tanto as falhas e os erros, Mas mesmo essas pessoas que a Bíblia não expõe tanto as falhas e os erros, ela deixa explícito que tinha falhas e erros. O apóstolo Paulo é um caso desse. Quando a gente pega, por exemplo, para Jonas, a gente olha Jonas e fala assim, porque Jonas era um desobediente, porque Jonas era um rebelde e tal, não sei o quê. Por quê? Jonas, Deus
na sua onisciência, ele expõe mais as falhas de Jonas. Né? Davi, Eli. De Paulo, nós não temos as falhas de Paulo expostas, vamos dizer assim. Mas a gente tem Paulo falando só, o que eu quero fazer eu não faço. Romanos 7, 20. Deixa eu ver. Romanos 7, 20. A partir do 19. Isso. A partir do 18. Romanos 7, 18. Romanos 7, 18, A 19 24. a 24. Isso. Porque eu sei que em mim, não, do 17 ao 24, né? De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, a gente vê Paulo reconhecendo que ele era um pecador. Né? Ele podia não ser escravo do pecado. E é isso uma coisa que nós temos, a gente sempre fala aqui, que nós temos que ter a separação. Uma coisa é nós sermos escravos do pecado. Outra coisa é nós sermos pecadores. Pecadores nós nunca vamos deixar de ser, porque a nossa natureza é pecaminosa. O que nós deixamos de ser quando nós somos salvos por Cristo, em Cristo Jesus, deixamos de ser escravos do pecado. Ou seja, eu deixo de fazer o pecado porque me é colocado o pecado, mas eu continuo pecando, porque eu escolho pecar. Tá? Então, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no meu corpo, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, o espírito dele tem prazer na lei de Deus. Né? Quando a gente fala assim, porque o meu espírito quer ler a Bíblia, porque o meu espírito quer orar, porque o meu espírito quer jejuar. O seu homem interior, ele quer fazer essas coisas. Mas vejo nos meus membros, ou seja, vejo no meu corpo exterior, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então sabe aquele momento em que você quer ler a Bíblia, orar e jejuar, mas o seu corpo quer assistir Netflix, mas o seu corpo quer dormir. Você dobra o joelho para orar, mas o seu corpo quer que você feche o olho e durma. Paulo está falando exatamente sobre isso. Miserável homem que eu sou, quando me livrará do corpo desta morte? Então a gente vê que algumas pessoas, apesar da Bíblia não dar detalhes, né, não revelar os seus podres, vamos dizer assim, mas ela deixa bem claro, bem explícito, que ainda assim era um pecador. Tá? Diga. Por que hoje nós não podemos escrever uma Bíblia? Porque a gente vai chegar... Não, a gente não vai falar sobre isso. Mas vamos lá. Por que hoje a gente não pode escrever uma Bíblia? Primeiro, a própria palavra de Deus diz que a Bíblia ela não é de particular interpretação. Pedro fala isso. Ou seja, a Bíblia não é uma interpretação que as pessoas tiveram e por isso a escreveram. Então, eu ter uma interpretação e escrever, a Bíblia não é isso. Mas, Seria Kardec. Seria Kardec. não, mas eu não digo assim, eu digo pelas experiências que nós temos na própria igreja, tipo assim, pelos testemunhos, pelos milagres que nós temos. Porque tem muita gente que escreve o seu testemunho num livro normal. Isso. Mas por que não poderia ser tudo compilado? Então, primeira coisa, a Bíblia não é de particular interpretação. Ou seja, não é uma interpretação que Paulo teve e por isso ele escreveu. Nós vimos justamente, acabamos de falar sobre inspiração divina, plenária e verbal da Bíblia. Então a Bíblia ela é inspirada por Deus. Isso significa que todos os textos que pudessem vir a conter na Bíblia, ou que estão contidos na Bíblia, eles devem ser inspirados por Deus, devem ter sido inspirados por Deus. Aí isso leva a uma outra pergunta. Tá, então por que depois de Paulo, ou depois de João, na ilha de Patmos, quando ele escreve o Apocalipse, por que então que Deus não inspirou outras pessoas para escrever mais livros e aí ir adicionando isso na Bíblia? Eu diria que a resposta é muito simples. Ou a resposta pode ser uma outra pergunta. Por quê? Para quê? Porque nós vivemos em outra época. Então, Assim, eu sei que é necessário. tá, isso aí a gente vai falar mais pra frente. Mas
Antes disso, o que é a Bíblia? Quem pode me responder o que é a Bíblia? Sem ser, a Bíblia é a palavra de Deus, mas para que serve a Bíblia? É um testamento. Testamento de quê? Para quê? Da salvação. Da salvação. A Bíblia, qual é o objetivo da Bíblia? Nos mostrar o caminho de volta para Deus. Qual é a mensagem da Bíblia? Salvação em Jesus Cristo. Tá? E aí, se a gente pensar do ponto de vista de, bom, se a Bíblia é um livro, uma mensagem da parte de Deus, nos mostrando o caminho de volta a Ele, e ela contém tudo que nós precisamos para voltar a Deus, tudo que nós precisamos para encontrar esse caminho, por que precisa adicionar mais coisas? Não precisa adicionar nada. Porque a Bíblia ela não é um livro de testemunhos. A Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia é um livro onde a única proposta dela é nos levar de volta a Deus. E se a gente partir desse princípio, então não precisa adicionar mais coisa. Porque é só, Deus, por que precisaria? Vamos lá, vamos pegar um mapa. Você tem um mapa da cidade de Berlim. Ela te mostra de onde ir, de ponto A ao ponto B dentro de Berlim. Esse mapa foi escrito em 1940. 1900. 1920 nós tivemos a Primeira Guerra. 1940 nós tivemos a Segunda Guerra. A cidade de Berlim mudou. Então, em 1950, você precisa criar um novo mapa, porque talvez em 1900, para você chegar de A a B, você ia na rua XYZ. Agora, em 1950, para você chegar de A a B, você precisa chegar na rua XPTO. Aí nós estamos em 2000. 50 anos se passaram, a cidade foi completamente reconstruída, a cidade foi completamente mudada. Você precisa de uma outra atualização desse mapa. Porque agora, para você chegar de ponto A a B, você tem um túnel que passa debaixo, não sei aonde, você tem que pegar esse túnel. Ou seja, conforme há atualizações no caminho, você precisa atualizar o mapa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus como um mapa para nós chegarmos do ponto A, escravo do pecado, ao ponto B, vida eterna com Deus, esse mapa ele não precisa de atualização se o ponto A não mudou, o ponto B não mudou e principalmente o caminho não mudou. O ponto A continua sendo o mesmo, desde a fundação do mundo, escravo do pecado. O ponto B continua sendo o mesmo, desde a fundação do mundo. Deus ele não muda. O caminho continua sendo o mesmo, desde a fundação do mundo, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então, por isso, nós cremos que não precisa, não teria sentido uma atualização da Bíblia no sentido de Deus ele inspirar pessoas nos dias atuais para adicionar alguma coisa na Bíblia. Sobre a segunda, deixa só ele falar a pergunta dele. Não, só para complementar, a Bíblia se finda em Jesus. Porque é o que faltava no caminho, entendeu? O que vem depois da morte de Jesus são os apóstolos, mas eles já aprenderam por mestre. Então, Isso. a Bíblia findou. Eu só continuo o que o mestre falou. Só continua o que ele falou. Eles foram formados na escolinha de Jesus, digamos assim. Isso aí. Então, eles estão ali. E aí você tem os apóstolos no sentido doutrinário. Da doutrina que ele aprendeu. Eles aprenderam direto com Deus. Então, Exatamente. ali. Aí você falou, porque eu... Mas Deus não pode mudar a maneira de falar conosco? Não. Deus, ele não... Por que Deus mudaria a maneira dele falar conosco? Por que você está falando de mudar? Então, Em cada momento em que vivemos é diferente. então, vamos lá. Então a primeira coisa é, por que Deus não inspira novas pessoas para escrever coisas para atualizar a Bíblia? Porque o caminho não precisa de atualização, porque o caminho é o mesmo, tá? Segundo ponto, mas Deus não precisa mudar a forma que ele fala conosco, porque Deus falava de a necessidade do ser humano era uma em 400 depois de Cristo, ou em 1000 antes de Cristo, era outra em 400, era outra em 1500, era outra em 2023. O mundo muda, e com essa mudança do mundo é preciso que haja uma mudança, né, na forma de você falar, do jeito de você falar e principalmente a forma como é abordado temas mais atuais. E aí a gente entra naquele ponto, porque a Bíblia não fala de aborto, porque a Bíblia não fala de eutanásia, porque a Bíblia não fala de drogas, porque a Bíblia não fala de homossexualismo, não fala, mas
a Bíblia não fala de, sei lá, deixa eu ver aqui, tatuagem, que a Bíblia não fala de ideologia de gênero, a Bíblia não fala disso. Tá, vamos lá. Vamos voltar. Qual é a proposta da Bíblia? O objetivo primário da Bíblia: mostrar o caminho de volta a Deus. Certo? Qual é o objetivo secundário da Bíblia? Ser o nosso manual de regra, fé e prática. Ou seja, a Bíblia, ela não responde todas as suas perguntas, mas ela responde as perguntas necessárias para que você possa viver em santidade para viver com Deus. Então, engana-se quem acha que a Bíblia não fala de tempos atuais. A Bíblia ela fala dos tempos atuais, não da forma que nós esperamos. Por quê? E aí na retrasada, por exemplo, a gente falou sobre, no Perguntas e Respostas, a gente falou sobre inseminação artificial. A Bíblia não fala de inseminação artificial. Então, eu costumo dizer que a Bíblia ela responde todas as perguntas que você tiver, se você fizer a pergunta da forma certa. Tá? Por que eu digo isso? Porque se eu pegar a Bíblia e eu perguntar para a Bíblia assim, Bíblia, eu posso fazer, vou pegar o exemplo da inseminação artificial porque está fresco. Se eu pegar a Bíblia e falar assim, Bíblia, eu posso fazer uma inseminação artificial? A Bíblia vai falar nada. Porque não existia inseminação artificial. Certo? Mas a Bíblia, e aí nós apresentamos 3, se eu não me engano, ela nos dá pelo menos 3 informações que nós podemos usar para concluir se eu devo ou não fazer uma inseminação artificial. Se eu posso ou não fazer uma inseminação artificial. Se eu pegar a Bíblia e perguntar para a Bíblia assim, Bíblia, eu posso fazer... Vamos lá, quero fazer uma tatuagem. Vou para a Bíblia. A Bíblia é um manual de regra, fé e prática. Aí eu abro a Bíblia e falo assim, Bíblia, eu posso fazer uma tatuagem? Ela não vai dizer. Porque na Bíblia não está escrito, faça tatuagem ou não faça tatuagem. Mas a Bíblia vai me dar pelo menos 2 ou 3 indicações aonde eu vou poder concluir se eu devo ou não fazer uma tatuagem. Então a Bíblia, ela tem todas as respostas e ela fala conosco da mesma forma, desde que nós façamos as perguntas corretas. O problema que nós enfrentamos, e eu digo todos nós, é que nós olhamos para a Bíblia como um livro de pode e não pode. E a Bíblia não é um livro de pode e não pode. Nós olhamos para Deus como um Deus de pode e não pode. Mas Deus ele não é um Deus de pode ou não pode. Mas não é assim, sim, não. Não, sim, sim, não, mas não é pode ou não pode. Quando a Bíblia fala sim, sim, não, ela está falando sobre você mudar de ideia. Não. Então, quando a Bíblia ficar indeciso, né? Quando a Bíblia fala de sim, sim, não, ela está falando de indecisão. Entendeu? Ela está falando de o seguinte, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Não, sim, sim, não. A palavra do crente é sim, sim, não. Ou seja, se o crente falou eu vou fazer, ele vai fazer. Se ele falou não vou fazer, ele não vai fazer. Ela está falando de indecisão ali. E em relação à atualização do mundo, né, igual nós levamos claro, porque o mundo tem mudado. Mas aí, concluindo o que o Diego está dizendo, o próprio Jesus disse assim, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. E lá em Apocalipse também, né, que ele fala. Entendeu? Qualquer um que adicionar ou tirar. Isso. Qualquer um que adicionar ou tirar qualquer vírgula dessa lei, terá conta com ele. Então, assim, obviamente o mundo, ele vai se revolucionar, vai mudando, mas aí como o nosso prefeito disse, o caminho para a salvação, que é o objetivo da Bíblia, ela não muda. Então vai passar o céu, vai passar a terra, entendeu? Mas a palavra, o caminho vai continuar o mesmo. Porque independente do momento da história, e aí a gente não precisa nem da história, tá? Se a gente pegar a sua vida, eu tenho 37, já tive 2, já tive 4, já tive 6, 8, 10, 15 anos. Independente do momento da minha vida, o que eu precisava fazer para estar próximo de Deus é a mesma coisa. Os desafios são diferentes, mas a base é a mesma. Com 10 anos de idade, os desafios que eu enfrentava para estar próximo de Deus, eles eram diferentes. Né? Porque eu não trabalhava, porque eu não tinha autonomia de fazer o que eu queria, eu morava com meus pais. Mas na escola, eu tinha as más companhias,
de bater em alguém, de fazer bullying com não sei quem e tal, de fazer bagunça com a professora, mas a base é a mesma. A Bíblia, ela fala sobre você tomar conta ou se preocupar com as suas companhias, né? Aí com 16 anos de idade, não preciso mais me preocupar com claro que preciso, mas entre aspas, minha preocupação talvez com 16 anos, com 18 anos, não fosse mais as companhias, porque eu já tinha as companhias lá definidas, já passei dessa fase. Mas agora eu tinha, por exemplo, a questão da sexualidade, porque você quer namorar, e aí tem a fornicação, tem o julgo desigual, mas a Bíblia já fala sobre isso. Com 37, casado, pai de 2 filhos, já são outros desafios que eu enfrento para estar próximo de Deus. Mas mesmo assim, a Bíblia fala sobre isso. Então, de novo, a Bíblia ela fala sobre todos os assuntos. Não importa quão atual ou quanto o mundo tenha mudado, desde que você faça as perguntas certas. Você pode ter certeza que daqui a, 50 anos, 100 anos, em algum momento no futuro, vai começar a vir a história de chip, implantar chip e tal, enfim, vamos supor que venha alguma coisa relacionada a isso. Ah, mas a Bíblia não fala sobre isso. Ela pode não falar exatamente sobre isso. Porque imagina se a Bíblia se preocupasse em falar exatamente sobre todas as coisas, aí sim ela precisava de uma atualização. Né? Uma enciclopédia, por exemplo, ela precisa de atualização. Por quê? Porque a história vai mudando, a ciência vai mudando, então ela tem que estar se atualizando. Se a Bíblia falasse exatamente, explicitamente, sobre o assunto da época, ela precisava se atualizar. Ela não precisa se atualizar justamente porque ela se preocupa com as bases, ela se preocupa com os fundamentos e não com o que está se falando no momento. Então ela não precisa de atualização. Fala. Não, o próprio período em que a Bíblia foi escrita, de Gênesis a Salmos, 500 anos mais ou menos a diferença de tempo, e até a vinda de Jesus mais 500, 600, ela teria se contradito se ela tivesse necessidade de ser atualizada. Ela nunca se contradiz. Então ele traça uma linha de raciocínio, um manual, do início ao fim, sem contradições. Então isso já prova de que ela não precisa ser atualizada, porque o tempo não deixou de correr, o tempo não deixou de ser atualizado. São 1.600 anos entre o mais antigo e o mais novo. Quantas gerações? Em 1.600 anos eles falam a mesma coisa. Se ela falasse algo da época, ela ia se contradizer. O que acontece é que Jesus vem e fala da questão de separação e ele enrijece, mas ele não contradiz, ele enrijece. Quer ver um exemplo? Falando sobre vestimento. A Bíblia não diz se a mulher pode usar calça, não. Mas ela fala que ela tem que se vestir com pudor. Se vestir sem pudor. Em 2020, você se veste de uma forma. Mas em 1950, era possível você se vestir sem pudor e com pudor. Ainda que não existisse calça jeans para as mulheres. Em 1900, você podia se vestir com pudor e sem pudor. Ainda que não existisse calça. Entende? Então, se a Bíblia se preocupasse em falar mulher pode usar calça, homem não pode usar bermuda, ela teria que ser atualizada. Mas o que a Bíblia fala? O que Deus se preocupa em falar? Olha, se vista com pudor. No contexto social em que você vive, como é que é se vestir sem pudor? Se vestir com pudor? Você pode usar uma calça comprida com pudor? Então use. Você pode usar um vestido sem pudor? Pode. Então não use um vestido sem pudor. Entende? Deus ele se preocupa com o pudor, Mas ao invés de se seria preocupar com a roupa. a malícia que as pessoas põem. Eu falo o seguinte, mesmo a mulher usando uma saia com pudor, há pessoas que olham e vê outra coisa. Precisa de invernação, né? Aí é por isso que Deus fala as duas coisas. É por isso que Deus fala, mulheres, se vistam com pudor, e homens, se você cobiçar a mulher do próximo, já cometeu adultério. Sim. Por isso que ela fala para os dois. Só mais uma coisa que é interessante, o ponto que você levantou no início da sua pergunta, que foi assim, mas as experiências são diferentes das pessoas, né? Foi o que você levantou. Então, assim, como a gente está dizendo, o plano da salvação ele não muda, mas o que eu creio, e a Bíblia me revela, como o Diego está mostrando,
que as estratégias podem mudar de acordo com a inspiração do Espírito Santo. Entende? Então, talvez uma forma que foi pregada a palavra numa época da humanidade, hoje a gente talvez tenha que pregar diferente, porque a estratégia é outra, mas diferente não de mudar o plano da salvação. Tem que ser arrependa-se porque Jesus está voltando, mas eu posso usar estratégias diferentes. Paulo, se não me falha a memória, acho que Paulo que fala, eu me fiz de pobre para ganhar os pobres, entendeu? Estratégia, não que ele mudou a mensagem da Bíblia, mas ele, né? Mas ele não mudou a mensagem da Bíblia, mas ele usou estratégias diferentes. Então é o que a gente faz hoje. E qual é o problema da... Você quer falar? Fala. Não, é só para falar dessa questão da Bíblia ser uma nota que a gente pode ou não pode fazer. Quando a gente vai ler a Bíblia desde o início, lá desde Gênesis, a criação do homem até Apocalipse, você vê o tamanho do amor de Deus por nós. A Bíblia toda é um derramamento completo de amor. Primeiro ele tratava Israel como uma menina de seus olhos, trouxe seu filho para morrer por Israel, também por nós depois. E todo esse sacrifício que aconteceu. Então, assim, quando você olha lá atrás, a criação, tanto que o povo pecou contra Deus, tanto que mal fez, matou pessoas, fez um monte de coisa, e ainda assim Deus enviou o seu filho para morrer por nós, eu acho que a gente tem que olhar para a Bíblia como, se tiver que obedecer alguma coisa, como Deus pede que nós obedeçamos, é tão pouco comparado ao tamanho do amor que ele entregou por nós, sabe? Então, assim, às vezes a gente olha... É relevante, né? É irrelevante, a gente olha, porque tem que botar uma roupa, ou porque tem que, sei lá, fazer alguma coisa assim que você enxergue que é, por exemplo, não mentir, não trair, fazer os mandamentos que Deus pede, isso é tão pouco comparado ao amor que ele entregou por nós. Então eu acho que às vezes a gente tem que ler a Bíblia como uma carta de amor. Não só como, óbvio que tem a parte da doutrina, claro, a gente tem que seguir, mas antes perceber o amor, porque depois que a gente entende o amor, obedecer fica muito mais fácil. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, não Sem esse amor, amor, não teria. nada adiantaria. E sobre o que o nosso pastor falou, sobre você ter estratégias, esse é um erro que a igreja tem cometido hoje. Por quê? Nós precisamos de estratégia para ganhar os jovens. Sim, precisamos de estratégia para evangelizar os jovens, mas sem mudar a mensagem. O que a igreja tem feito hoje é mudar a mensagem para ganhar os jovens, por exemplo. Traz o mundo para a igreja. E aí com isso você traz o mundo para a igreja. Então, tudo bem. Vamos pensar numa estratégia para evangelizar os jovens. Tá, mas a mensagem tem que ser pecado, arrependimento e salvação. Só que a igreja ela tem mudado isso. Ela tem mudado não só a estratégia, ela tem mudado a mensagem. E aí quando você muda a mensagem não tem mais efeito. Por quê? Deus, ele, através da sua Bíblia, ele te apresenta uma mensagem e fala só, essa mensagem eu garanto. Deus, ele fala, olha, se você seguir o que está aqui, eu garanto que a sua vida vai ser transformada. No momento em que nós mudamos a mensagem, essa garantia ela passa a desistir. É exatamente como você compra um carro. Você comprou um carro. A fábrica, ela vai falar, olha só, eu te garanto 5 anos de garantia nesse carro. Tem um exemplo bem recente. Agora no Ano Novo, se não me engano, no sul do Brasil, 4 jovens morreram dentro da BMW. BMW nova. Mas o carro não tem garantia? A BMW garante a garantia das peças do motor, mas o motor foi adulterado. O escape do motor foi refeito. Aí ela não garante mais. Deus, ele garante que a sua mensagem salva, que a sua mensagem regenera, que a sua mensagem transforma. A partir do momento que nós alteramos a mensagem, essa garantia da parte de Deus não existe mais. A igreja hoje, ela não tem buscado estratégias para ganhar o povo, para ganhar o mundo em 2023. Ela tem mudado a mensagem para ganhar o mundo em 2023. Qual é o resultado? O resultado não é garantido. Por isso que você vê a mensagem do Evangelho não causando o efeito que deveria causar. Porque no fundo, não é a mensagem do Evangelho. É uma outra mensagem que está sendo pregada. Por que você vê pessoas se desviando? Por que você vê pessoas não se convertendo? Por que você vê igrejas que, embora cheias, estão vazias do Espírito Santo?
Porque a mensagem que foi falada, a mensagem que foi pregada, é uma mensagem adulterada. Então, não vou nem entrar no mérito da estratégia. Precisamos buscar uma estratégia. Tudo bem, busca uma estratégia. Mas a mensagem tem que ser a mesma. A mensagem tem que ser sem mudança. Porque se houver uma mudança na mensagem, a garantia acaba. É a questão da guerra, né? Vivemos em guerra contra o inimigo, que quer nos matar. E ele mudou a estratégia. Antes você ouvia falar de possessão, disso e aquilo, com alguma frequência. Hoje quase não se tem. Mas não porque o diabo deixou de existir. Porque para ele não é jogo ele se mostrar. Mudou a Porque estratégia. ele mudou a estratégia dele. Então nós também devemos mudar a nossa. Mas a estratégia, a base é a mesma. Agora você vê, Satanás ele muda a estratégia, Claro. mas ele não muda a mensagem. Ele continua sendo. Certo? Qual é o objetivo principal, ou qual é a mensagem de Satanás? Afastar as pessoas de Deus. Essa é a mensagem dele. Enquanto a mensagem da Bíblia é levar as pessoas a Deus, a mensagem de Satanás é afastar as pessoas de Deus. Como que ele faz isso? De várias maneiras. Ao longo do tempo ele muda de várias formas. Mas a mensagem ele nunca muda. A igreja, ela tem mudado a mensagem e a forma de fazer. Aí não vai rolar. E o problema é que mudando a mensagem está mexendo com a moral de Deus, né? Porque a mensagem de Deus é tudo a ver com a moral de Deus. A moral de Deus pode passar 5.000 anos, não muda. Os valores de Deus não Então, mudam. eu não falaria isso, porque quando você muda a mensagem, você não pode já apontar para o mesmo Deus, entendeu? Porque, por exemplo, muitas pessoas falam assim, porque Deus mentiu para mim. Por que Deus mentiu para você? Porque o pastor falou que se eu desse meu dízimo e minha oferta, eu ia ser promovido no trabalho. Eu dei dízimo e minha oferta e não fui promovido no trabalho. Mas não foi Deus que falou isso. Entende? É isso, Deus não muda. As pessoas é que estão mudando a mensagem e automaticamente estão mudando aquilo que Deus passou como valores de ensinamento. Sim. Quem ouve passa a acreditar que Deus se comporta daquela maneira. Isso, e não pode, não pode. Aí essas pessoas vão dar conta em algum momento. Aí entra lá em Apocalipse, que é o que falou, quem alterar a minha palavra. E aí muita gente entende certo, que quem alterar as palavras desse livro é alterar no sentido, né, de botar uma vírgula, rasurar. Sim, também. Mas você alterar a mensagem também é alterar a palavra de Deus. Quando eu prego o Evangelho e eu prego uma teologia da prosperidade, por exemplo, eu também estou mudando a palavra de Deus. Mas Deus tem misericórdia pelas pessoas que acreditam nisso. Deus tem misericórdia, sem dúvida, porque Deus não é que ele tem misericórdia, Deus ele é misericordioso, tá? Então é por isso que, embora você veja muitas pessoas que de fato elas são enganadas, que elas estão na ignorância, você vê que Deus ainda age com misericórdia na vida delas e as pessoas eventualmente conseguem aquilo que elas buscaram de alguma forma. Mas isso não significa que Deus aprova. Entendeu? É que Deus, ele é porque isso entra naquelas situações onde nós não conseguimos ter a real ideia do que acontece, porque a gente não tem porque o ser humano ele é comparativo, né? Então, como é que você sabe que uma coisa é boa? Porque você compara isso com outra coisa boa. E se a comparação for a mesma ou superior, então você entende que isso é bom. Quando a gente fala de Deus, muitas das coisas a gente não entende 100%, porque a gente não tem uma comparação. Então, por exemplo, eu posso falar para você que existem pessoas que elas agem com bondade, que elas agem com amor, que elas agem com misericórdia. Mas Deus, ele não age com amor, não age com bondade, não age com misericórdia. Deus, ele é amor, ele é bondade e ele é misericordioso. Entende? Então, a gente pode dizer que não tem como Deus não ser misericordioso. Não tem como Deus não agir com misericórdia. Porque Deus, ele é misericordioso. Então ele vai ter misericórdia dessas pessoas que são enganadas com o falso evangelho, tá? Só que aí a gente esquece, e eu bato bastante nessa tecla, porque tem muita gente que Deus é o Pai.
mas ele também é Senhor. Deus, ele é misericordioso. Deus, ele é amoroso. Deus, ele é bondoso. Sim, mas ele também é justiça. Mas ele também é Senhor. Mas ele também é Deus. A gente não pode nunca esquecer todos os atributos de Deus, porque senão a gente desbalanceia Deus. Entende? Então, ao mesmo tempo em que Deus é misericordioso e ele age com misericórdia na vida das pessoas que são enganadas com o falso evangelho, Deus, ele também é juiz e ele também age com justiça na vida das pessoas que são enganadas pelo evangelho. Uma coisa é você ser enganado, outra coisa é você gostar de ser enganado. Uma coisa é você ser enganado, outra coisa é você não buscar conhecer a verdade. E é por isso que a gente fala sobre estudar a Bíblia. Ninguém pode chegar e falar assim, porque eu estou sendo enganado. Quanto tempo você está sendo enganado, meu irmão? Quanto tempo você está sendo enganado, meu irmão? Não, eu estou sendo enganado há 20 anos. Não, peraí. Você está sendo enganado pela igreja há 20 anos. Você nunca se questionou, você nunca buscou conhecimento, você nunca buscou entender a Bíblia. Mas a Bíblia é muito difícil. Não, peraí, existem 8 bilhões de pessoas no mundo, fora as que já viveram. Você está dizendo para mim que você faz parte dessas 8 bilhões de pessoas, só algumas, pouquíssimas pessoas conseguem entender a Bíblia? Não. Aí está entrando um desleixo da sua parte de não buscar entender a Bíblia. Entende? Por isso que a gente fala, estude a Bíblia, conheça a Bíblia, se aprofunde na Bíblia, saiba interpretar a Bíblia. Uma das coisas que a gente mais prega aqui, que a gente mais ensina aqui, é hermenêutica. O que é hermenêutica? É a ciência de entender a Bíblia, interpretar a Bíblia. A Bíblia precisa de interpretação, justamente pelos todos os pontos que a gente já falou até agora. 1.600 anos, 40 autores diferentes, 66 livros. É preciso uma interpretação. Nós, como cristãos, a partir do momento que a gente aceita Jesus como Salvador. Eu estava falando semana passada, se não me engano, com uma das nossas irmãs aqui, e aí ela entrou no assunto de hermenêutica e ela falou que ela ficou assim, como que eu só fui aprender isso agora? Como que eu só fui ouvir sobre isso agora? Eu deveria ter ouvido isso no momento que eu me converti. Então todos nós precisamos conhecer a Bíblia, justamente para não sermos enganados. Por quê? Somos enganados. Deus é misericordioso? É, mas ele também é justo. E porque ele é justo, ele sabe exatamente o ponto de conversão do enganado para o preguiçoso. Ele sabe exatamente quando que eu deixei de ser enganado e passei a ser preguiçoso e não estudar a Bíblia e buscar conhecer a verdade. Ele sabe exatamente o ponto que eu deixei de ser enganado e passei a ser acomodado com a mensagem que me era ensinada. Não esqueçam, Deus é misericordioso, amoroso e bondoso, mas ele também é justiça. Hoje tem se pregado somente um Deus amoroso, somente um Deus misericordioso, somente um Deus bondoso, mas não tem se pregado um Deus justo. Não tem se pregado um Deus Senhor. Isso é muito perigoso, porque isso desbalanceia o Deus a qual nós servimos. Entende? São pessoas que são um Deus somente de Pai. Porque o Pai, porque o Pai, porque o Pai, porque o Pai. Tá, mas ele também é Deus. Não chama ele só de Pai, porque ele também é Deus. Se você chamar ele só de Pai, você vai ser levado a crer que ele é só Pai. Mas ele não é só Pai, ele também é Deus. Ele também é Senhor. Entende? Tome muito cuidado com isso. Mas alguém queria falar? Não lembro. Não? Bom, para a gente encerrar, a própria Bíblia, ela nos diz que em Jeremias capítulo 23, versículo 20. Jeremias 23, 20. A palavra de Deus nos diz que ela é um martelo que despedaça a penha. Mateus 23, 20. Jeremias, desculpa. Jeremias 23, 20. Não, 23, 20. Jeremias 23, 20. É 18? 23, 18, talvez?
Bom, vamos para então Hebreus capítulo 4, versículo 12. (23, 29), perdão. Jeremias 23, 29 e Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12. Isso. Jeremias 23, 29 diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? E aí Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é exatamente tudo o que você precisa. Tudo. Você não precisa de pregação, você não precisa de oração, você não precisa de profecia, você precisa única e exclusivamente da palavra de Deus. Ela tem tudo o que você precisa. Ela tem tudo o que você precisa. Ah, Diego, então você está dizendo que eu não preciso vir à igreja e ouvir a pregação do pastor? Não. Porque a pregação do pastor é exatamente expor a palavra de Deus. Se você ler a palavra de Deus, se você se aprofundar na palavra de Deus, não precisa ouvir a pregação do pastor. Ué, Diego, então se a palavra de Deus é tudo que eu preciso, e você acabou de me falar que eu não preciso vir à igreja para ouvir a pregação do pastor, o que nós estamos fazendo aqui? É justamente porque você conhece a Bíblia como a palavra de Deus que você está aqui. Não é que você não precisa, que você não vai fazer. A palavra de Deus é tudo que eu preciso para mim. E é justamente porque é tudo que eu preciso para mim que ela me diz que eu tenho que viver em comunhão com os meus irmãos. Então é justamente porque a palavra de Deus é a única coisa que eu preciso que eu me reúno com os meus irmãos todo domingo de manhã. Porque ela fala para mim, olha, você tem que estar com os seus irmãos. A palavra de Deus é a única coisa que eu preciso. Sim, é a única coisa que eu preciso. E é justamente porque ela é a única coisa que eu preciso que ela diz para mim que eu preciso buscar o conhecimento. E é por isso que eu venho para a escola dominical, e é por isso que eu faço o seminário bíblico, e é por isso que eu estou aqui às quartas-feiras no culto de doutrina. A palavra de Deus é a única coisa que eu preciso. E é justamente porque ela é a única coisa que eu preciso estar aqui ouvindo o meu pastor. Porque é justamente por ela ser a única coisa que eu preciso, e ela fala para mim que ovelha tem que ter pastor, ovelha não pode ficar sem pastor. Então é justamente porque a palavra de Deus é a única coisa que eu preciso. Que todo domingo eu estou aqui, que eu estou participando aqui, é justamente por causa disso que eu tenho um pastor e eu obedeço ao meu pastor. E eu sirvo ao meu pastor também, depois de servir a Deus. A Bíblia é a única coisa que nós precisamos. Não busque nada fora da Bíblia. Tem muita gente, eu quero que Deus fale comigo. Aí liga para o profeta. Eu quero que Deus fale comigo. Aí liga para o irmão que é abençoado, que ora e que Deus revela as coisas. Vai para a Bíblia, meu irmão. Olha só, o véu se rasgou. Você não precisa mais de sacerdote para falar contigo. Você não precisa mais de sacerdote para fazer o sacrifício por você. Você não precisa mais do profeta para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus está aqui, ó. Próxima vez que você tiver uma dúvida, ao invés de você pegar o telefone para ligar para o profeta, lê a Bíblia. Deus vai falar contigo. A Bíblia te diz em algum momento para você procurar o profeta? A Bíblia te diz em algum momento para você procurar as bênçãos de Deus? Tem muito crente que procura bênção. Tem muito crente que procura movimento. Tem muito crente que procura, né? Nós somos uma Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal, uma igreja que crê nos dons do Espírito Santo, na atuação do Espírito Santo. Aí tem muito crente que procura as atuações do Espírito Santo, que procura o Espírito Santo fazer acontecer. Vai para a Bíblia fala para você procurar isso. A Bíblia fala para você correr atrás dessas coisas. A Bíblia em algum momento diz para você correr atrás das bênçãos? Não.
que as bênçãos te seguirão. Ela fala que as bênçãos te alcançarão. Se você estiver do lado da vontade de Deus. Então, não deixe a Bíblia. Não negligencie a Bíblia. Muitas pessoas, a igreja hoje sofre porque a igreja deixou a Bíblia de lado e se voltou para pessoas, para pastores, para líderes, para cantores, para ideologias, para teologias. A gente falou sobre isso já. Não procure uma teologia. A teologia você precisa estar aqui. Ah, Diego, então por que eu faço um seminário teológico? Porque o seminário teológico te ajuda a você entender isso aqui. Mas somente isso aqui. Teologia é o que o homem fala de Deus. A Bíblia é o que Deus fala dele mesmo. Então não deixe a Bíblia. Como a gente costuma, né, eu costumo dizer, isso aqui tem que comer com farinha, arroz e feijão. Todo dia um pouquinho. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Lembre-se do que a gente falou. Ah, mas Deus é misericordioso, Ele perdoa a minha ignorância. Sim, Ele é misericordioso, Ele perdoa a sua ignorância. Mas Ele também é justo. E Ele sabe exatamente quando acaba a ignorância e começa o comodismo. Quando acaba a ignorância e começa a irresponsabilidade. Não seja um crente irresponsável. Senão vai ter desculpas para apresentar. A gente, na semana passada, na quarta-feira passada, a gente falou sobre o julgamento de Deus. No julgamento de Deus, não vai ter desculpa de que você não sabia. Porque tudo que você precisa saber está aqui nesse livro. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.